Olá, esse é o primeiro bate-papo sindical, o programa que vai ao ar sempre quinzenalmente nas terças-feiras aqui nas redes sociais do Sindijude-PE. E nessa primeira edição, o nosso tema é teletrabalho. E para falar um pouco com relação a esse tema, os nossos convidados são Alcides Campelo, presidente do Sindijude-PE, e o servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Hugo Andrade. A primeira pergunta é para o presidente do Sindijude-PE, Alcides Campelo. Seja muito bem-vindo, Alcides. E antes de a gente entrar nesse tema do teletrabalho, o que é que você pode acrescentar com relação às mudanças no mundo do trabalho de forma geral? Obrigado, Jade Everton. Essa é a primeira edição aí do Bate-Papo Sindical, mais uma novidade do Sindijude-PE. Antes de passar para o colega Hugo, comentar um pouco sobre a questão das relações sociais de produção, relações de trabalho, que vivem sendo modificadas, a gente pode chamar de reestruturação produtiva, que é um termo muito utilizado. Então, desde a primeira Revolução Industrial, foi dado sequências de transformações na esfera produtiva, e também isso afetou não só a produção, mas a organização do trabalho. E isso a gente tem aí desde aquele modelo conhecido como fordista, taylorista, de produção. A partir da década de 70, toma forma o toyotismo, como referência de produção. E aí essas mudanças recentes culminam, na última década, com a Revolução 4.0. Cada vez mais essa sociedade, dita sociedade da informação, da comunicação, das ferramentas, de plataformas eletrônicas, e o que a gente está vendo recentemente como aplicativos de delivery, de entrega de comida. A gente tem aí o modelo de hospedagem como o Airbnb, a gente tem aí também transporte, saindo do modelo de táxi para um modelo, por exemplo, do Uber, e tudo isso transforma a dinâmica das relações, e é por isso, inclusive, que alguns autores chamam de tecnologias, ou mudanças disruptivas, que vêm para modificar drasticamente. E essas mudanças têm efeitos jurídicos, têm efeitos sociais. O judiciário não está afora disso. Essa mudança vem com o processo judicial eletrônico, tem inteligência artificial, dentre outras formas. E a gente não pode ser contrário à tecnologia, aos avanços da tecnologia, desde que isso venha para melhorar o trabalho do ser humano, mas não para substituir pura e simplesmente. Então, essa é uma defesa geral. E o que a gente vê, por exemplo, nesses modelos que a gente citou agora há pouco, é um avanço das forças produtivas, ao mesmo tempo com a atualização de velhas formas de exploração. O exemplo da entrega por comida, da chamada gamificação por pontos, lembra muito a época lá do século XVIII, para pensar assim, trabalho por peça. Então, ou seja, eu trabalho por entrega de comida. Então, são formas novas de exploração. O trabalhador está conectado, a esse mundo virtual, porém são formas antigas de exploração. E isso no judiciário a gente tem o modelo do teletrabalho, do trabalho que significa o quê? Um trabalho à distância. E aí o colega Hugo que vai poder detalhar melhor sobre os impactos desse teletrabalho no judiciário. Muito bem. E hoje a gente também tem a participação do servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Hugo Andrade, ele que também participa dessa primeira edição do Bate-Papo Sindical. Muito bem-vindo, Hugo. O que é que você poderia acrescentar com relação às mudanças impostas através do teletrabalho, as mudanças impostas na rotina de forma geral dos servidores, e também trazendo pontos como, por exemplo, os impactos na produtividade e também, se é possível falar em assédio moral no teletrabalho. Muito bem-vindo, Hugo. Obrigado, Jade. Boa noite a todos. Obrigado também, Alcides, por essa oportunidade de poder falar especificamente com os servidores que trabalham na área e trazer um pouco dessa experiência que a gente tem por essa mudança de trabalho, nas relações de trabalho que o próprio Alcides já colocou aí, fazendo um breve contexto. Bom, eu queria trazer um ponto importantíssimo antes de responder especificamente essa sua pergunta, Jade, que eu acho de extrema relevância para a gente desmistificar, inclusive, algumas notícias falsas que são divulgadas a respeito do teletrabalho e da própria produtividade do tribunal em geral. Muito se diz aí nas notícias, desde quando foi implementado o teletrabalho, de que a produtividade do servidor e do tribunal em geral daqui de Pernambuco é devido à motivação que o teletrabalho dá ao servidor, e essa motivação, na verdade, é quem geraria essa produtividade.
Isso é muito falso. Na verdade, a realidade, ela mostra uma contradição, ela vai do lado oposto a essa afirmação, porque o que a gente tem, na verdade, são as regras do próprio teletrabalho que intensifica o trabalho do servidor. Então, é a intensidade do trabalho do servidor do teletrabalho que acaba gerando um aumento de produtividade. Se a gente desconsiderar as outras variáveis, inclusive o assédio, que a gente fala já já, só pegando as regras, ou seja, as instruções normativas, as regulamentações do próprio Tribunal de Justiça, a gente vai verificar que há um aumento de produtividade obrigatório. O servidor que quer ter o teletrabalho a partir das diretorias, dos setores que concedem esse teletrabalho, ele imediatamente identifica um aumento da sua própria produtividade. Porque, veja bem, o servidor que vai para o teletrabalho, primeiro ele tem uma meta individual presencial. Na época que eu estava na diretoria de família, e lá a gente não tinha uma meta individual, existia apenas a meta do CNJ, que é para todos os tribunais, e os tribunais, a partir de sua própria política, acabava demandando para as unidades. Mas veja, o servidor ele não tinha uma produtividade. Então, o servidor, com o teletrabalho, ele passou a ter uma produtividade específica, uma meta que ele precisa atingir. Então, quando o servidor ele está no presencial ainda, almejando ir para o teletrabalho, na época que eu participava da diretoria de família, eu era obrigado a produzir uma meta de 500 atos por mês. Depois, isso aí é um grande debate, então, para ser mais objetivo, basta a gente ter em mente essa informação. O teletrabalho parcial tem um acréscimo de 10% em relação a essa meta presencial. E o integral, que foi para onde eu fui, para onde eu consegui, né, essa modalidade de teletrabalho, é 30% acima dessa base objetiva de 500 atos do teletrabalho presencial. Então, essa regra já estabelece um aumento de produtividade para o próprio servidor. Então, não é um fator de motivação que o servidor acaba produzindo mais. Ao contrário, é uma imposição, é uma obrigação da própria regra. E veja, eu não sou contra o teletrabalho, mas as regras da forma como o tribunal colocou hoje para o servidor que almeja ter o teletrabalho, acaba gerando essa obrigação, essa imposição do aumento de intensidade do próprio trabalho. Isso é importantíssimo deixar muito claro isso. E, por conta dessa intensidade, a gente acaba adentrando em outras esferas que prejudica também o servidor que acaba indo para o teletrabalho. Então, aquilo que a princípio seria uma mudança na qualidade de vida, acaba sendo um outro vínculo de trabalho, especificamente no teletrabalho, em outro ambiente, mas que gera outros tipos de cobrança. Outras relações, elas são estabelecidas nesse procedimento todo. Então, veja, você perguntou também sobre a questão da produtividade do próprio servidor e da questão do assédio moral. Eu, especificamente, eu não conseguiria identificar na minha prática específica, mas uma coisa muito associada a esse assédio é o autoassédio. E esse sim eu experimentei. É quando a gente cria, no caso do teletrabalho, a gente cria uma margem de segurança, de produtividade, para que, devido a intercorrências que acontecem no mês, para que a gente fique mais tranquilos em relação a atingir a meta. Olha, durante o mês, que é a aferição da meta, eu posso adoecer, eu posso ir para um hospital, levar um parente meu, a máquina pode quebrar, no caso do computador pode quebrar, a internet pode falhar, pode faltar energia. Então, essas intercorrências, a gente, enquanto servidor do teletrabalho, acaba criando uma margem maior da meta. Então, além daquela estabelecida obrigatoriamente pela regra, pela instrução normativa, nós acabamos criando uma meta a mais para justamente precaver essas intercorrências. Então, essa meta, essa margem de segurança, acaba nos obrigando a trabalhar além das próprias forças, inclusive. A gente, às vezes, chega no estágio de esgotamento por conta desse autoassédio, né, que é identificado a partir do momento em que você passa a cobrar excessivamente a sua própria produção, porque tem medo de perder o teletrabalho.
E esse é um mecanismo essencial, central, para acontecer o assédio em relação aos servidores. Eu não passei por isso, mas eu tenho contatos com colegas que a gente trocava experiências e a gente via, por conta desse mecanismo do medo de perder o teletrabalho, muitos gestores utilizavam disso para cobrar dos servidores e assediar moralmente esses servidores. Então, por exemplo, tinha colegas meus que o fato de eles não conseguirem, por exemplo, atingir a meta, então, porque por N ocorrências, inclusive por conta do mês que era próximo, por exemplo, aos feriados, aos recessos, então aquele mês era mais curto. Então, o servidor ele tinha que intensificar ainda mais a sua jornada de trabalho para poder atingir a meta. E isso era exigido por muitos gestores. Tem servidores que me passam, né, de que havia cobrança excessiva em relação a eles, e eles estavam nas mesmas situações e condições que outros servidores e que não era cobrado com com o mesmo excesso, vamos dizer assim. Então, são situações possíveis, reais, concretas, que acontecem pelo teletrabalho e que há margem mesmo, com essa regulamentação que hoje a gente tem no Tribunal de Justiça de Pernambuco, dá margem muito para o próprio assédio no ambiente de trabalho. Então, muito obrigado, Hugo, pela tua participação aqui. E a gente volta um pouco para Alcides também, se você tem alguma consideração final com relação a esse tema, Alcides, e se também, para você dar um parecer das tuas impressões da categoria nesse momento de pandemia, em que a modalidade de teletrabalho está mais imposta agora aos servidores do TJ. Obrigado, Jade Everton. Primeiramente, tecer alguns comentários do que o colega Hugo colocou, que é fundamental pela nossa experiência e visão do trabalho sindical, né, dessa visão do todo da categoria. Então, chegam vários casos de assédio moral, né, na nossa gestão de quem está no teletrabalho. Não só no teletrabalho, presencial também. Mas foi intensificado, mesmo antes da pandemia, né, esses casos de assédio moral. E Hugo falou algo fundamental, que quando ele fala em autoassédio, né, nessa cultura do medo de perder o teletrabalho, porque imagine, são servidores, né, concurso público tem muito disso. No Brasil como um todo, né, a pessoa faz o concurso e se muda. E aí ele quer voltar para a sua região, para o seu local natal. Então, o que ocorre é que, por medo de perder o teletrabalho, ele acaba intensificando a produtividade. Isso é o controle da subjetividade, que é típico da era toyotista de produção. Então, a gente vê o número de assédio, tem já 30% de produtividade maior, né? A gente pensa aí também na Elis, né, como um exemplo de tecnologia, que é um sistema de inteligência artificial do tribunal, que em 15 dias ela fez o trabalho de 11 servidores fariam em um ano. Então, veja, isso foi algo interessante. A gente não pode ver a tecnologia meramente como uma questão de inimizade. É uma questão de como ela vai se aliar ao nosso trabalho, não ser uma adversária. Então, por fim, para falar da questão da pandemia, a gente está defendendo, enquanto sindicato, um auxílio suporte tecnológico, que já vinha, na verdade, desde antes, né, para quem está no teletrabalho, porque tem um custo maior na produção. O tribunal está economizando dinheiro e os servidores estão aumentando seus custos. Então, esse custo operacional tem que ser do Tribunal de Justiça de Pernambuco. E a gente está vendo o desgaste, né, da saúde mental também dos servidores nesse tempo de pandemia, devido ao teletrabalho. Ou seja, aquela experiência que era de alguns, agora está sendo generalizada para todos os servidores. Estão vendo na prática quais as dificuldades. Por isso, o SINDJUT-PE defende sim o auxílio suporte tecnológico. Obrigado, Jadiel. Então, muito obrigado, Alcides. E a gente volta para Hugo com a mesma pergunta para você, Hugo. Como é que você vê, nesse momento de pandemia, o teu ambiente de trabalho, os teus colegas de trabalho e o teu departamento, já que nesse momento o teletrabalho não é apenas uma opção e, de fato, é uma imposição nesse momento de pandemia? Exato, Jade. É importante a gente colocar que, acho que eu já ouvi, inclusive, em outras lives que o Sindijude promoveu, Alcides até falou que a pandemia ela tem essa função de acelerar o processo, né, da sociedade, e isso impacta nas relações sociais e na relação especificamente do trabalho. Então, o que se imaginava antes, que apenas alguns setores do tribunal que funcionava com PJE viabilizaria o teletrabalho, a pandemia ela mostrou que o TJ daqui de Pernambuco, torna viável, torna possível
esse teletrabalho para todos os setores. Hoje eu trabalho na corregedoria e nosso trabalho tem intensificado, inclusive, porque todo o atendimento agora é virtual. Então, a gente está atento muito mais do que quando a gente estava presencialmente, porque as pessoas tinham que chegar no setor para demandar alguma atividade da própria corregedoria. Então, a pandemia ela mostra que o teletrabalho ele é um instituto inevitável para todos os setores, para todas as relações sociais. Então, o que resta agora é a gente verificar sobre todos os aspectos esse teletrabalho para que a gente utilize essa ferramenta e principalmente a tecnologia ao nosso favor, nós enquanto servidores. E daí a importância, e eu quero fazer um convite a todos os servidores aqui, para a gente poder dar essa contribuição, observar atentamente as nossas relações de trabalho e que a gente denuncie e que a gente, os casos, né, de exploração, os casos de assédio, e que a gente se una para que, principalmente, a gente possa transformar essas relações e utilizar a tecnologia ao nosso favor. Quero deixar aqui meu agradecimento, mais uma vez, a toda a equipe do Sindijude. Muito obrigado pela iniciativa, estão de parabéns. Então, essa foi a primeira edição do Bate-Papo Sindical. A gente lembra também, servidor, que você pode continuar acompanhando as notícias da entidade, tanto no site, como também no Instagram e no Facebook. E a gente se encontra na próxima edição. Sindijude PE, fortalecer e avançar.